Como havíamos prometido, um programa antes de tudo, na quinta-feira, antes do sexto episódio de Wanda and Vision, ou Wanda e Visão, ou a gente deu vários nomes agora, mas não vou repetir nenhum deles. Bem-vindos ao programa Quadrinhos, bem-vindos a quem aguenta a gente. E sim, o tema hoje, como você já viu, é Wanda e Visão, Visão e Wanda. O Zé, Oi. Edson, eu, Zander e eu. E o Anielo. Tô vivo. Nós iremos falar um pouco dos personagens dos quadrinhos, um pouco dos personagens fora dos quadrinhos e as nossas teorias loucas, maravilhosas e absurdas sobre este lindo seriado, esse lindo sitcom que nós estamos vendo agradavelmente. Então, senhoras e senhores, senta que vão ser os próximos 30 minutos de loucuras e afins. Começando pela coisa mais simples. Quem se atreve a falar o começo dos dois? Wanda e Visão nos quadrinhos. Então, vamos lá, né? Eu tava fazendo pesquisa rápida aqui, né? O básico, né? Que a gente exige, né? Aparentemente. Mas Wanda Wanda Django Maximoff foi criada no comecinho dos anos 60, apareceu na quarta edição dos X-Men por Stan Lee e Jack Kirby, e o Visão foi criado no finalzinho na revista dos Vingadores, 68, pelo Roy Thomas e Sal Buscema, né? E a Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff, ela é filha de Magneto, ou era, Peraí, não é mais, eu não sei mais o que acontece. Zander, um segundo. A gente só vai descobrir nos quadrinhos, em quesito cronológico, que a Wanda e o Pietro são filhos do Magneto em 82. Certo. Então eles passaram aí quase 20 anos. Quase 20 anos sem ninguém saber qual era a origem deles. Verdade. Mas assim, eu tô brincando assim, né? E o Visão, ele foi criado por Ultron, tendo como base as memórias e a inteligência e os sentimentos de um outro personagem, que era o... Como é que é o nome do cara? Magnus. Magnum. Magnus. Não é Magnus, é Magnum. É o Simon, alguma coisa. E aí Simon qualquer coisa. E aí ele cria Simon Williams. Isso. E aí ele cria com base, só que ele se revolta contra o Ultron e passa a ser um dos mocinhos, né? O filme do Era de Ultron, ele meio que ele muda bastante, né? Ele permanece a ideia de que o Ultron foi criado que o Visão foi criado pelo Ultron, e permanece a ideia de que ele é um herói, né? Ele foi criado tendo como base uma vida heróica e se rebela contra o seu criador. Tirando isso, todo o resto foi mudado no filme, né? Até para lembrar, né, a Wanda e o Pietro não podiam ser mutantes por questões de direito autoral na época da MCU. Uhum. Né, então eles tiveram que inventar aquela coisa do Enhanced e tal. Ficou até interessante. E isso quando a gente estiver no seriado, né, eu tava lendo que eles pegaram bastante coisa assim das Joias do Infinito no seriado. Mas voltando para os quadrinhos. Bem, voltando para os quadrinhos, nós temos dois personagens que, em tese, não tem nada a ver um com o outro. São duas figuras completamente distantes que se encontram por serem vingadores. E uma coisa curiosa é que a Wanda, Feiticeira Escarlate, ela, apesar de ser mutante, ela ficou muito pouco com os mutantes, na verdade, né? Com os X-Men, melhor dizendo. Ela já encara ela começa com o pai dela, sem saber que é pai, né, na Irmandade. E logo depois ela passa a ser Vingadora. Na primeira grande mudança de equipe, quando sai o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e todos os outros, e o Capitão América pega um grupo de vilões e decide dizer, olha, essa galera aqui eu vou reabilitar eles. E aí entra ela, o
Gavião. Gavião, que era vilão, que nasceu como vilão, né? Nasceu como vilão. Muita gente se esquece disso, mas os quadrinhos que nasceu como vilão, Gavião Arqueiro. E o Não, próprio do Pietro. Homem de Ferro. Pietro, a viúva, ela dá um semi-participado aí. Ela começa a aparecer também, que ela também era uma vilã, era uma meio que vilã, meio que não era, e aí, aos poucos ela vai entrando pros Vingadores. Pois é, então. Eu já vou logo entrar numa das grandes críticas que muita gente tem feito, e eu conversei isso com o Zé alguns dias atrás, que é o fator poderes da Wanda. Os poderes do Visão não tem muito o que se falar. O seriado e o filme não fizeram modificações nos poderes dele, então não tem muito por que falar disso. Mas os poderes da Wanda, meu irmão. Mais ou menos. No filme. No filme eles mostram muito pouco do real poder do Visão, né? Até porque ele quase não usa a joia da mente. Então, assim, não dá para dizer que eles mudaram um pouco. Eles mudaram muita coisa. É porque o que eles mostram é o que mais ou menos ele faz no quadrinho, né? Intangibilidade, voo, essas coisas assim. Mas ele tem muito mais poder no filme do que ele tem nos quadrinhos. Já no caso da Wanda, é meio o contrário, né? Que na Wanda, a Wanda sofreu um upgrade nos quadrinhos gigantesco, né? Assim, ela praticamente é uma das mutantes mais poderosas do universo Marvel. Mas isso foi uma coisa muito gradual, porque no começo ela tinha esses poderes meio místicos, né? E aos poucos eles foram aumentando, né? Foi uma coisa muito gradual, isso. Assim. Né? E é aquela coisa, né? Como todo ser super poderoso ou ultra poderoso de quadrinhos, o poder dela flutuava muito entre escritor e escritor, né? Às vezes ela não tinha tanto poder, às vezes ela tinha poder em excesso, né? E aí mas sempre ficou naquela coisa, poderosa, mas sem nunca saber exatamente qual poder, até que ela matou todos os mutantes, até que ela reescreveu toda a realidade. Não, calma, tio, isso é mais complexo e mais longo. A gente ainda tá nos anos 70, droga, desculpa. A gente tá nos anos 70 ainda. Eu acho que... fazer minha... Pra quem vai? Vai, Zé. Tá, posso fazer minha reclamação padrão de sempre? Então, o Josh Whedon, que foi quem fez os dois primeiros Vingadores, né? No segundo, ele falou que ele queria fazer uma coisa diferente. Que o panteão dos primeiros Vingadores, eles usam poderes muito padrão, voo, super força, né? Então ele queria mexer com poderes diferentes. Aí ele veio com essa história de vamos pegar a Wanda e o Pietro. Só que o poder da Wanda é ruim para adaptar para o cinema, então vamos mudar os poderes dela. Cara, eu acho a justificativa mais assim bizonha da seleção. Os Vingadores basicamente englobam 80 para 85% do universo Marvel, quase todo mundo foi Vingador, né? Então ele poderia ter escolhido uma série de outros Vingadores, né? Poderia ter escolhido todo um hall de outros personagens, e foi lá escolher os dois. Tá, adaptou lá, ficou aquele poder meio esquisito e tá lá, né? O que é interessante, porque no WandaVision a gente vai ter um pouquinho de uma mudança disso, né? Mas a gente ainda não sabe ao certo o que foi que aconteceu. Eu discordo um pouco, porque assim, quando você pega a Wanda nos quadrinhos, principalmente nos anos 60, ela não era tão poderosa assim. Né? E mesmo assim, eles ainda tinham essa dificuldade também de dizer exatamente qual era o poder dela, o que realmente ela conseguia fazer. Então, ela não era tão poderosa, mas ela nunca foi uma telepata telecinética. Ela nunca foi. Eu meio que coloco isso, eu encaixo isso como uma parada assim. Eles têm que explicar para o grande público usando uma terminologia, palavras que o grande público conhece. Zander, em resumo, eles querem a Jean Grey, mas não podem colocar a Jean Grey. Aí coloca a Wanda. Ou vai saber, né? Pode ser isso também. Ah, sim, telepata. Olha só, a gente tem uma telepata e telecinética e pra mim é Jean Grey. Mas ela tem efeitos vermelhos.
O vermelho está muito presente na série, né? Mas é isso. Então, assim, vamos quando a gente for falar da série, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então vamos de músicas envolvendo feiticeiras, wandas, visões e afins. Daqui a pouco a gente volta com Zé Paulo, Zander, Anielo e o Edson. Black Magic Woman. Ajuda de quem? Feiticeira. É do Amado Batista, ela? Acho que é. Feiticeira. Tá bom. Tão legal que parece um sonho. 98,1 FM, Utopia. E depois, essas duas músicas pérolas, uma brasileira e outra estrangeira, vamos com WandaVisão. Senhores, MCU, a gente já falou um pouquinho do quadrinho e personagens do cinema. Agora vamos falar um pouquinho da WandaVisão para quem nunca ouviu falar dos dois na MCU, o que eu acho impossível, mas tudo bem. Quem tem alguma coisa a falar dos dois? Então, vai lá, Nielo. Eu acho que parte do público que conhece pouco do universo Marvel, não estou falando só do MCU, porque MCU acho que quase 7 bilhões de pessoas conhecem. Mas eu acho que o pessoal que conhece pouco do universo Marvel teve uma resistência um pouco grande nos episódios iniciais, onde era só a sitcom. E eu acho que eles fizeram bem em liberar os 2 primeiros episódios, sabe? Porque, assim, se fosse deixar só pelo primeiro, acho que ninguém ia ficar interessado. Porque no segundo já tem aquela estranheza do salto temporal, né, do sitcom. Exatamente. A estética do sitcom. Até o pessoal que não está acostumado aos quadrinhos entender que não era só uma homenagem aos sitcoms, aí eles ficaram meio resistentes. Mas aí depois, realmente, o seriado mostrou o que veio. Aliás, só nesse esquema de sitcom, eu tava vendo uma parada, os caras, assim, isso é um trabalho que eles tiveram que é magnífico, assim, sabe? Primeiro, cada episódio se passa uma década, né? Então a gente já passou por década de 50, 60, 70 e 80, né? E assim, não é apenas a década que eles passam, é a linguagem também, sabe? E como essa linguagem se conecta com o tema do episódio. Então, por exemplo, no primeiro episódio, que é a década final dos anos 50, começo dos anos 60, o episódio se passa todo dentro de um ambiente só, que é a casa, né? 2 ambientes, na verdade, que é a casa e o trabalho do Visão, e você só tem uma tomada aérea mostrando o lado de fora. E você vê que está meio incompleto, assim, como se a cidade quase não existisse, ou seja, como se a Wanda ainda estivesse criando aquele lugar, saca? Ela não conseguiu pensar em todos os detalhes ali. E aí, mas ao mesmo tempo, nesse período, nos anos 50, os seriados se passavam muito dentro de comédia, se passavam muito dentro das casas e trabalhos, porque não tinha dinheiro. Então eles não conseguiam fazer os episódios muito fora daquele lugar. Não, e também é sitcom de auditório, né? No primeiro episódio você escuta os risos. Os risos. Todos os episódios são com auditório. Né? Todos os episódios são com auditório. Isso é uma coisa que eu fiquei impressionado de descobrir. Então, ali eles usam muito isso, né? Que você tinha poucos ambientes. Então você tem aquele ambiente da casa, né? Então tá ali aquele ambiente, que é um ambiente mais aberto, porque normalmente 50 você gravava mais em teatro, grandes estúdios e tudo mais, né? E o ambiente do trabalho também ele é um ambiente grande, né? Que ele vai diminuindo, por exemplo, se você vê agora o episódio 5, né? O ambiente do trabalho já é mais compacto, já é mais menorzinho, né? O interessante é que, assim, vamos pegar um pouco do Brasil, anos 90/2000, o Sai de Baixo conseguiu trazer essa ideia para nós durante um tempo, e depois foi explorado por Multishow e companhia, mas era um formato praticamente que abandonado. Por aqui, né? Por aqui. Mais ou menos. Assim, esse formato
que a gente herdou do rádio, né? Ele é muito prevalente no início da televisão brasileira, mas ele vira e mexe, ele aparece de novo, né? Dá pra dizer. A própria Praça é Nossa, ela é Isso, gravada. Ela é gravada, ela sempre foi gravada nesse modelo, né? E os seriados hoje em dia E foi como Edson disse, os seriados do Multishow hoje em dia, né, são gravados assim, né? Praticamente todos eles são dentro desse esquema de auditório, né? Sitcom clássico. A Globo realmente parou com isso por boa parte dos anos 80, 90 e volta com o site baixo, né? Mas esse tipo de formato ele é bem presente na televisão brasileira, especialmente TV de baixo orçamento, Band, Manchete. E as novelas e os seriados de comédia nos anos 50, eles eram muito baixo orçamento, né? Tanto é que quando você chega nos anos 60, que eles já têm um orçamento melhor, você vê, eles já, no segundo episódio, ele já sai, né? Já vai pra Já tem externo. Já tem externo. Porque nessa época, os seriados dos anos 60, nos Estados Unidos, também tinham externos, sabe? E aí nos anos 70, que ela não consegue controlar o que todo mundo está fazendo, volta para interna. Sim, isso se transforma. É como a gente falou, é legal a gente notar essa preocupação com o tempo. E aí vem uma coisa legal. Um dos lugares que eu dava dando uma lida, o tempo é uma coisa incrível para WandaVision, para WandaVision, desde o começo em que eles apareceram no MCU. Sim. Se você eu dei uma olhadinha em alguns comentários e ninguém faz esse. Desculpa. Tem gente que faz esse comentário e essa observação sempre, que os dois, principalmente ela, às vezes, tá falando de tempo o tempo inteiro. Todos os filmes, todas as aparições, a fala, se a gente tivesse mais tempo, ela aparece no diálogo dos dois, em algum momento. Exatamente. Nós precisamos de tempo para tudo. E é o que a gente vai vendo, assim, né? Se você pega os dois, o momento que os dois aparecem lá no Era de Ultron, né? Apesar de não terem muitas cenas dos dois como casal, né? Ele já tem um início de um flerte aí, um início de alguma coisa. Já no Capitão América, né? Os dois tomam caminhos distintos, mas mesmo assim, especialmente naquela cena em que os dois estão na cozinha lá do QG, eles já começam a falar muito de tempo, de ter mais tempo, né? E por aí vai. Sim. Pois bem, então nessa loucura toda de tempos e afins, uma perguntinha fácil que eu dou para vocês. O que acharam de Monica Rambeau, Monica Rainbow? Eu sinceramente não sei mais como pronunciar o nome dela. E rapidinho, a ideia do Blink que deu em cada um de vocês que quando ela aparece. Eu vou. Mentinho. Então, vai, vocês dois aí. Então eu vou lá, eu começo. Cara, primeiro, assim, cada vez que o Blink aparece, é engraçado que você tem uma abordagem diferente dele, né? Da forma como ele aparece no Vingadores, né? Depois ele aparece de novo no Homem-Aranha, e no Homem-Aranha você tem aquela abordagem muito, assim, que envolve um aspecto mais super-heróico da coisa, né? As pessoas morreram, os transtornos e etc. Agora, quando você tem ali no WandaVision, quando você tem a cena da Mônica, você vê uma coisa muito humana, assim, de tipo, velho, de repente aparece um monte de gente naquele hospital e eles precisam atender aqueles pacientes e a Mônica precisando de informações e correr atrás das pessoas. Eu acho muito legal como as coisas são lidadas, né? Primeiro você tem o retorno dos heróis como algo heróico, né? Retorno de todos eles, né? Eles já aparecendo, refeitos, e aí vamos partir pro quebra.
E aí depois você mostra como uma coisa mais leve do Homem-Aranha, né? Você mostra meio como, entre aspas, né, galhofa, né? Algo engraçado, né? Você ameniza um pouco o golpe, né? De como foi esse retorno. E agora não. E eu acho legal que foi num hospital que mostrou a volta das pessoas, porque o hospital é justamente o lugar de vida e morte, né? Então faz muito, muito, muito sentido você ter dentro desse ambiente que tem essa sensação, né? As pessoas estão voltando justamente nesse lugar que é pronto para justamente lidar com o caos e de repente estão lidando com uma situação que nunca eles teriam como imaginar que iam lidar. Então, assim, eles têm que lidar com essa situação que eles em um milhão de anos pensariam que tem que lidar. E ainda assim, eles têm que lidar. Porque, de novo, é um lugar... E, assim, eu achei extremamente significativo, extremamente bem bolado, sabe? É o tipo de coisa que mostra pra mim o cuidado que eles estão tendo com esse seriado, sabe? Com esse universo. É uma das coisas que a gente via pouco e que mostrou na série é a questão do luto do retorno, né? Que o luto do desaparecimento é muito fácil a gente ter empatia. Agora, entender que esse retorno das pessoas significa uma perda de anos de convívio e de vez em quando você perder, por exemplo, o momento da morte de um parente, isso Nossa, muito chocante. Foi devastador, né, cara? É devastador quando você descobre que a Maria, que você conheceu naquele outro filme, que era uma mulher super forte, super energética e super cheia de vontade, de repente assim morreu. Tá? Tipo, do nada ela tá morta. Sabe, nesse período de tempo que a gente não viu passar. Isso. Cara, é chocante, né? É chocante, dá um peso maior, né? E uma coisa que eu acho legal é que nesse exato momento a gente tem noção do quão tempo nós temos, ou a gente começa a ter uma noção de tempo do seriado. De Sim. Quando que é exatamente quando a mãe, de quando a Mônica sumiu, de quando a Maria morreu e principalmente de quando a Wanda começou o seu processo. Uhum. E veio uma coisa que eu acho legal, muito legal, e que não, eu até comentei com o Samuel algumas vezes, que a gente ficou feliz. Não é surto dela dessa vez. Quer dizer, é um surto, mas não é aquele surto dos quadrinhos que a gente está acostumado. Isso fica pelo que deu. Eu não sei, é porque assim, é que nem você falou. Peraí, rapidinho, peraí. Vamos fazer o seguinte: 2 músicas e a gente volta com essa perrenga e aí a gente já vai para algumas ideias e teorias do que a gente pode achar para os próximos 4 episódios. Continue na Utopia, sugestões. Continue na Utopia, continua com a gente, 2 músicas, nós já voltamos. You Put a Spell on Me, hein? One Vision do Queen. Ó, boa. Muito bem. No seriado. Utopia FM. Gente, como é que vocês entendem a Mônica? Desculpa, como é que vocês entendem a Wanda dos quadrinhos e a Wanda do seriado no sentido surto? Para quem não sabe, rapidinho, em Disassemble, ela pira. Vingadores a queda. Ela enlouquece. Ela pira por uma porrada de coisa que acontece e ela começa a alterar a realidade de forma violenta. Logo depois aparece o personagem. De Maria, como o povo chama por aí. E os 2 casos, o que a gente vai ter, na verdade, aí é que vem a história dos bastidores, é que a Marvel estava arrumando a casa dela. E pegaram a Wanda como botão de reset. Obrigado, Anielo. Exato. Foi o melhor botão de reset que a Marvel tem, chama Wanda. E toda vez que alguém precisa arrumar alguma casa, aperta o botão de reset, coloca ela lá, ela pira, ou ela ou Franklin Richards. É os 2 que é um botão de reset tranquilo. A Marvel e a DC, elas têm filosofias muito diferentes quanto a essa questão de resetar o universo, né, a cada década mais ou menos.
A DC, ela toma, ela é uma coisa mais radical, né? Aperta o botão de reset, aperta o botão de reset, segura até onde der e solta, e depois deixa o pau comer. E aí aparece o Flash no meio do caminho e conectando tudo. Um Flash, né? Pode ser qualquer um. Exatamente. A Marvel ela tem uma filosofia mais soft reboot, né? Que é aquela coisa. Eles aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta. Eles vão fazendo pequenas alterações de acordo com o tempo e justificando isso em histórias, né? Então, por exemplo, você tem uma história que de repente altera algumas coisas aqui que trazem os personagens para o mundo mais atual, né? E aí, depois de um tempo, você tem outra história que faz isso de novo. E aí eles vão fazendo isso constantemente, tanto a Marvel quanto a DC. Só que a Marvel... Retcons. Vão fazendo pequenos, não necessariamente retcons, né, mas pequenos reboots, né? Por exemplo, no final dos anos 90, o Kurt Busiek fez o Vingadores Eternamente, que foi um soft reboot na qual ele falou, ok, eu vou pegar todas essas falhas na cronologia da Marvel, vou juntar, vou fazer uma maçaroca e vou fazer sentido nessa maçaroca. Né? E foi o que ele fez, ele deu um soft reboot. Né? A Marvel, quando ela precisou dar uma renovação, antes disso, né, eles fizeram o Vingadores, aquele reboot com o Massacre Marvel, que foi uma ideia terrível, né, mas acabou rebutando os personagens, né, principalmente os personagens principais, né, Thor, Homem de Ferro, Capitão América, mas muitas das histórias clássicas permanecem, né? Assim, eles não abandonam várias histórias clássicas, mas reiniciam parte do universo. Mas, olhando para a Wanda, no seriado, nós temos uma Wanda que... E é uma coisa que eu quero jogar para vocês. No final do Vingadores... Aliás, no começo dos Vingadores, do último filme, Ultimatum, o Stark tem a sua vida resolvida. Sim. No final, o Stark tem a sua vida resolvida. Sim. Agora a Wanda resolveu ter a sua vida resolvida. Uhum. Anielo e Zé Paulo. Dizer que não é um surto é uma meia-verdade para o seriado, né? Porque o seriado já deixou um bocado claro que ela não tinha muito controle e ideia do que estava acontecendo no início. Agora ela está tomando atitudes conscientes e decidiu manter o surto, manter o X, né? O sitcom, né? Tentando não dar spoiler. Mas, sem dúvida, é algo muito mais consciente, muito mais um construto, né? Ela está querendo criar um universo dela e o resto que se exploda, que pegue Covid, que sei lá o que, mas há um pouco de descontrole, não só descontrole emocional, como descontrole racional dela, que nem ela sabe o que ela está fazendo direito. Assim, é bem interessante a gente parar para analisar e localizar o WandaVision dentro da linha do tempo do MC, né? No Guerra Infinita, a Wanda tem que matar o Visão. E é uma coisa assim que quem vê o filme sabe que ela não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Sim. Né? E o pior, aquilo ali, além dela ter que matar o Visão, aquilo ali não adiantou pra nada, porque ela matou o Visão, o Thanos voltou o tempo, pegou a pedra, a joia na testa dele e acabou. Então ela fez uma coisa que não serviu pra nada, né? E tomou o Blink. Ela volta, e na hora que ela volta, tipo, velho, a gente tem que ir pra batalha final. A gente tem que ajudar o capitão e tudo mais. E então, assim, ela não tem muito tempo para absorver aquilo ali, tudo que aconteceu nesse meio tempo, que o Thanos que matou o Visão tá morto e tudo. Então ela volta e tem que cair num campo de batalha com mais um monte de gente. E ela não tem muito o que lidar ali com aquela perda do Visão, com tudo, né? E assim, o WandaVision e o Longe de Casa, eles correm meio que em paralelo, né? Eles começam mais ou menos... Em tese Longe de Casa, ele se passa depois, né? Porque, assim, passa algumas semanas depois. Depois, né?
O Wanda passa 9 dias depois do funeral. Mais ou menos tempo. Eles começam, eles estão correndo, são histórias que correm meio que em paralelo, né? Então, assim, a Wanda teve. E ali ela meio que tem aquele respiro. Onde ela não tem Sokovia não existe mais, ela não tem a cidade da onde ela nasceu para poder voltar. Sim. Ela não tem o irmão dela que tá morto. Ela não tem mais o marido dela. O Tony Stark, que é meio que assim, o cara que fez os Vingadores, que deu uma casa para ela, que não sei o que, tá morto. O Capitão América sumiu. Tá morto. Que é o cara que sumiu, para todos os efeitos sumiu, né? Ele volta. Que era o cara que tinha dado uma casa e um propósito para ela. Ele volta no tempo para devolver as joias sem perspectiva de voltar, né? Não existe Vingadores, não existe a equipe, então ela meio que tá ali largada ali, termina aquele funeral, ela muito provavelmente ela deve olhar assim, tipo, os Guardiões entram dentro da nave, vai embora, o Thor volta lá pra vila, não sei o quê. Thor vai com os Guardiões, né? Ela vai atrás do marido dela, né? Vai tentar... Ela não tem muito. Então, começa que tudo aquilo que ela precisou suprimir, ela vem de uma vez. Exatamente. Bate de uma vez ali. Eu acho muito legal quando você mostra no 4º episódio que eles fazem eu não vou... que mostram, né, ela encontrando Visão. E aí eles fazem uma referência a uma das melhores histórias dos Vingadores, que é A Busca pelo Visão, do John Byrne. E eu não vou dizer exatamente qual situação, né, porque as duas HQs ela têm em comum isso. A Wanda vê o Visão num estado em que ela não gostaria de ter visto, né? E eu até comentei que o fato dele estar sempre usando roupas compridas na série, né, que cobrem do pescoço até as mangas, você nunca vê o corpo dele de fato, com certeza tem alguma coisa a ver com isso, né? Então, assim, a gente está vendo as coisas acontecerem, ela tentando recobrar uma consciência, mas ao mesmo tempo sem querer, né? Ela mesma fala, né, em um determinado momento, que ela não queria aquilo tudo, mas agora que ela tem, ela não quer abandonar. Bem, Zé, já que ela não quer abandonar, vamos lá. Amanhã começa, para quem estiver ouvindo o programa hoje é quinta-feira, amanhã já começa aí os momentos finais da série. Um chute para cada um. O que vocês mais acham de WandaVision daqui até o fim? Antes de falar do chute, talvez eu esteja me adiantando a algo que você vai perguntar depois. Tem muito pano para manga para tirar sobre o ator que está fazendo o Pietro, né? Ah, sim. Então, sim. Isso assim, talvez represente uma aproximação dos mutantes ao MCU aí, que é algo que todos os fãs querem ver desde sempre, né? Então vamos torcer para que eles façam isso bem feito e façam um bom caminho, sem controvérsias legais, para ser um caminho sem solavancos, né? Mas o que eu tô mais ansioso é para ver isso, assim, como é que eles vão encaixar X-Men e WandaVision. Zé. Oi. Seu chute. Então, existem algumas coisas que a gente já sabe, né, que estão aí para depois do WandaVision, né? A próxima participação dela é no Doutor Estranho 2, né, que é no Multiverso da loucura, né, no Multiverso do Pesadelo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria ver é a questão dessa mudança dos poderes, e para mim, particularmente, eu tenho que isso tem alguma coisa relacionada com as joias do infinito. Porque se as joias do infinito foram destruídas e os poderes dela são relacionados às joias do infinito, então ela é um resquício daquilo que foi destruído, né? E se os poderes dela estão mudando,
é porque alguma coisa nesse resquício está se readaptando, né, para essa existência. Pelo menos é o que eu acho que eles vão dar como explicação, e ela, de alguma forma, ela é o novo éter, né? Ela é a nova realidade, né? A nova pedra da realidade. Ou ela vai conjurar alguma manifestação da pedra da realidade, não sei. É algo que eu espero que vai vir aí para mais para frente, né? Fora isso, né, a gente tem aí que eles prometeram vamos dizer assim, um novo look, né? Para quem não viu Mandalorian, eles prometeram um novo look, então vamos ver o que será essa grande participação aí. Eu aposto que vai ser o Doutor Estranho, né, para fazer esse link para o próximo filme, mas sei lá, pode ser Red Richards, pode ser Capitã Marvel, né, que tem a Mônica Rambeau aí, né, pode ser uma reestruturação das grandes agências, né, uma vez que a gente tem a SHIELD, que ela precisa de uma reconfiguração, tem a SWORD, né, tem Hydra, tem IMA, tudo aí com referências dentro do WandaVision, então você pode ter uma reconfiguração dessas grandes agências aí durante para esse meio para o final, né? Até e agora vem... Tá, termina porque tem um Zandinho ainda. Tá, até porque, né, essa coisa de Hydra e SHIELD provavelmente vão ser exploradas no Falcão e Soldado Invernal, né? Sim. Zander. Então, primeiro, uma coisa que eu gosto muito no MCU é que eles não dão um passo para trás, sabe? Você vê que eles estão sempre indo em frente. Então, primeiro, a questão do Joias do Infinito provavelmente não foi resolvida totalmente. A gente ainda tem que ver o que eles vão fazer com os Eternos, né? Que eles já avisaram, confirmaram, né? Que tem a ver com as Joias do Infinito e o estalo. Aliás, eu quero comentar que eu acho muito engraçado, muito cômico e ao mesmo tempo muito legal que eles usaram o termo blip para se referir aos 5 anos, sabe? Assim, como se tivesse... E nesse seriado faz sentido, né? Porque é blip, como se alguém tivesse apertado um botão. Blip, como um botão de TV. A série começou devagar, mas uma acelerada e tá... Zander, é um chute. Zander, é um chute. Eu acho que, assim, a Wanda não tá fazendo tudo sozinha. E a gente ainda vai... Oi? Tem a Agnes. Tem a Agnes. E... Perdão, a Fada não tá fazendo tudo sozinha, vai ter uma participação muito importante. Quanto a participações especiais, vamos ver, né? De repente se surpreende ainda mais, né? Não é só... além do Reed Richards, tem mais mais alguma outra participação aí que a gente não tá contando, de repente surge do nada e a gente fica com o queixo caído. Bem, como eu já tinha falado antes, conversando com o Zé, o que eu não quero é que apareça um Deus Ex Machina, um homem alto, loiro, fortão, bonitão, dizendo: minha filha, vem cá que eu vou resolver tudo. Sim. Não. É o que eu não quero. Não, para mim, a chave da solução vai ser ela lidar com esse luto, né? Vai ser as pessoas fazerem ela encarar que o Visão está morto, todo esse pedaço. De repente ele reaparece com o visual dos quadrinhos do final dos anos 80, começo dos anos 90, aquele visual creme esverdeado, que eu achava muito legal, que o Bunny criou bem como é que é, minimalista. Eu achava muito legal aquele visual. Gente, então foi um prazer ter vocês. Foi um prazer estar Espero que vocês tenham gostado dessa pequena brincadeira de hoje. Bom estar de volta. É bom estar de volta. Fiquei muito tempo longe do programa. Também fiquei. Porque vocês querem. Eu já falei. Eu não quero nada. É só me chamar que... Me chama que eu vou. 24 horas eu tô aberto. Não, é que eu passei por um blink de pandemia, né? Tô alguns meses sem conseguir fazer nada. Nossa Senhora. Todos nós, né?
Eu vi até que a página de comentar cinema de vocês também estava meio parada, né, Daniel? Tá, então, o Razão tá bem parado. Então, vamos terminar por hoje. Um tchau, Anielo. Sonhem todos comigo. Ainda me lembro do meu bordão. Um tchau, Zander. Tchau, Zander. E foi um prazer para vocês me ter aqui. Um tchau, Zé. Ai, cara, eu esqueci aquele do final do Elvira lá, do Sonhos Soturnos, Sonhos... Esqueci agora. Ai. Imagina o que eu falei. Elvira, Rainha das Trevas. Isso. Então, gente, Tchau, continue com 2 músicas, continue com a programação da rádio. Se você ouve pelos streams da vida, vai viver sua vida com segurança e, quando for possível,